Atos capítulo 8, versículo de número 26 a 35. Atos 8, 26 a 35. Diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a Filipe: Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques. A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Te agradecemos, Senhor, louvamos o Teu nome nessa noite pela oportunidade que temos de estarmos aqui com os irmãos. Obrigada porque desde durante essa tarde já estávamos tendo comunhão. Agora queremos continuar na comunhão, Espírito Santo. Pedimos que abra, ilumine os olhos do nosso coração, para que possamos entender a palavra do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa casa, por essa família, por todos os irmãos que aqui estão, pelos irmãos que virão amanhã. Por isso, fala conosco, Espírito Santo, nos ensine a entender a Tua palavra e também a interpretar a Tua palavra, Senhor. Que nós oramos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós continuamos na nossa série sobre os fundamentos da fé, né? Então nós já olhamos porque a necessidade que a gente tem de estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia como a palavra de Deus, e entendendo a Bíblia como a palavra de Deus, a gente vai ter sentimento, a gente vai ter mais desejo, a gente vai ter crescimento, a gente vai ter avanço, a gente vai ter espiritualidade, a gente vai ter profundidade. E numa outra feita, nós vimos aqui como a Bíblia é dividida entre Antigo Testamento, Novo Testamento. Se lembra que nós usamos o índice para descrevermos, né, como a Bíblia pode ser ali, entre aspas, dividida, e também como é, assim, natural que os crentes entendam a Bíblia como ela é, a palavra de Deus. E hoje nós queremos entrar num dos assuntos que eu acredito que, de toda a nossa conversa nessa tarde, além de tudo que a gente falamos sobre a história da igreja, a igreja, que Deus busca na igreja, isso aqui é uma das maiores dificuldades dos filhos de Deus. Como a gente entende a Bíblia, como a gente interpreta a Bíblia, como a gente lê a Bíblia. Hoje tem tanta gente falando da Bíblia sem entender o que a Bíblia está falando, sem interpretar o que a palavra está falando.
sem ir ao contexto das Escrituras. Então aqui, primeiramente, nós temos alguém que a gente entende que é um homem religioso, que ele foi para um lugar para adorar. E ele foi para um lugar que era o centro da adoração. E aqui Lucas mostra para a gente que esse lugar era Jerusalém. Só que é interessante que o eunuco foi para um lugar onde era o centro da adoração, onde todas as coisas de Deus estavam, mas ele saiu de lá sem entendimento algum, sem resposta para nada, sem compreensão de nada. Como você pode ir num lugar que é sagrado, que tem um templo sagrado, que tem a lei sagrada, e ninguém interpreta nada, ninguém explica nada? E hoje, naturalmente, é isso que tem acontecido com os filhos de Deus. Alguns vão no lugar sagrado, no templo sagrado, com as coisas sagradas, mas ninguém explica nada. Ninguém entende nada, ninguém compreende nada, ninguém sabe de nada. Então aqui nós estamos diante de uma advertência do Espírito Santo para todas as pessoas. Olha, se você quer entender a palavra, você precisa de alguém que te explique a palavra. A palavra, ela não é algo hétero, solto no universo. A palavra é a palavra de Deus. Então aqui o Espírito Santo fala para Filipe: Filipe, tá vendo lá aquela carruagem lá? Vai, corre atrás dela e entra nessa carruagem, porque tem alguém ali que tem dúvidas imensas, que não entende nada, embora seja religioso, com as coisas sagradas, com as coisas de Deus, mas não conseguia interpretar o livro que Deus havia dado à igreja. E hoje, irmãos, não é diferente. Como nós precisamos ser Filipes para os outros. Olha a deficiência na questão de entender o que é a palavra de Deus, dos filhos de Deus. Acha que é ler um versículo e pega o versículo sem contexto, sem entendimento e sai falando o que ele acha que é. E fala o que vem no coração dele. Irmãos, aqui nós estamos diante de um texto que o Espírito Santo falou para Filipe: Filipe, vai lá porque ele está lendo o livro de Isaías. E ele não está entendendo de quem o livro está falando. Irmão, você já encontrou pessoas assim? Você liga a televisão, você vê pessoas justamente assim. Você abre o Instagram, tá pessoas ali fazendo isso, que não sabe o que está falando, não sabe o que a palavra está dizendo, e ele está interpretando da forma dele, da maneira dele. E aqui Filipe é uma ajuda para a gente. Que o Espírito diz, vai lá, que o eunuco está lendo, e interpreta para o eunuco. Então, entendo o que eu vou falar aqui agora, irmãos. A igreja carece de interpretação das Escrituras. O maior dano à igreja é que hoje as pessoas entram nos corredores da igreja local sem ter alguém lá na frente que está lá, ou na casa dele, ou que acompanha ele, discipula ele. Eles não são pessoas que interpretam a Bíblia. Então, esses factoides, tantas coisas, se lembra que nós falamos? Tantos acréscimos. A Bíblia tem que fazer isso, que no final é como o eunuco. Não sabe nada do que a palavra está dizendo. E aqui, Filipe, movido pelo Espírito Santo, ele é assim, né, concitado pelo eunuco. De quem está falando o livro, Filipe? Irmãos, hoje esse é o maior dano à igreja. De quem está falando o livro? Para quem esse livro aponta? Quem é a centralidade do livro? Qual é a base do livro? E aqui, Filipe, numa que a gente poderia chamar de exposição básica da nossa fé, ele diz, o livro está falando sobre Isaías 53. Que lá fala do Messias, que é uma prefiguração daquele cordeiro que viria
Isaías está falando 700 anos antes de Jesus nascer, irmãos. E o eunuco fala, é ele, esse aqui que é levado ao matadouro como uma ovelha muda. De quem fala, Filipe? Filipe fala, é sobre Jesus. Aleluia, irmãos. O livro é sobre Jesus. Então, aqui nós temos uma coisa clara. Para interpretar a Bíblia não é igual você pegar a obra de Machado de Assis ou as obras filosóficas de Paul Sartre ou qualquer livro de história comum. Eu vou até mais longe, o Gibi da Mônica. A Bíblia é um livro espiritual. Você tem noção desse livro que está na sua mão? Esse é um livro espiritual que todas as pessoas que o interpretam devem depender da iluminação e o ministério do Espírito Santo para que eles abram a Bíblia e expliquem a Bíblia, irmãos. Esse livro precisa de iluminação. Está vendo a luz aqui? Se apagar essa luz, nós não enxergamos nada. Não veremos nada diante dos nossos olhos. A Bíblia é a mesma coisa. A Bíblia não é interpretada por uma mente vazia, por uma compreensão vazia. A Bíblia é interpretada, a mensagem da Bíblia para transformar a nossa vida. Ela depende da iluminação do Espírito Santo. O Evangelho de Lucas mostra isso. Duas pessoas que eram chamadas de discípulos, assim como o eunuco em Atos 8, que não entendia nada, mesmo na religiosidade do templo, a lei de Moisés, o livro de Isaías, todo o Antigo Testamento na mão dele, mas ele não entendia nada da Bíblia do Antigo Testamento. Hoje é a mesma coisa. E esses dois discípulos no caminho de Emaús vinham conversando. E de repente, quem se aproximou dele? Jesus. E eles olharam para aquele homem e falaram assim, você soube o que aconteceu em Jerusalém? Mataram um homem piedoso e crucificaram ele. Era um homem tão bom. Quem era o homem ali? Era Jesus. Ressuscitado. E eles estão ali cogitando sobre se aquele homem entendia o que tinha acontecido em Jerusalém. O homem da cruz era ele. O homem ressurreto, que crucificado, sepultado. E ele ressuscita. E está no caminho de Emaús, com eles tentando entender o que eles estavam pensando. Era Jesus. E de repente, irmãos, Lucas 24, 31 e 32, enquanto Jesus começou a falar. O interessante é que Jesus reinterpretou a história. Porque a história que eles entendiam não era história completa. Eles não tinham iluminação ainda. Então, conhecer a Bíblia não quer dizer que você prega a Bíblia, que você entende a Bíblia. Você precisa ser iluminado. Olha como eles entenderam. Então, lhe abriram os olhos e reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Jesus falou, olha o que está aqui, é o que os profetas falaram sobre mim. Os livros de Gênesis a Malaquias, discípulos no Emaús, falam sobre mim. Sou eu que sou a figura central da história. Sou eu. E, de repente, Jesus desapareceu e olharam um para o outro. E o Lucas diz, porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, não nos explicava as Escrituras. Olha, irmãos, eles viram o fato do Cristo crucificado, mas ninguém explicou a história sobre Jesus das Escrituras para ele. É incrível, né? Você sabe que tem muito crente que não conhece a história da pessoa de Jesus? Que Jesus nasceu de uma virgem em Belém, que cresceu, foi batizado, começou seu ministério, chamou os discípulos, depois foi morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Eu vou te falar a verdade,
90% dos crentes desconhecem a história sobre Jesus. Por isso que tudo que nós conversamos à tarde aqui cabe lá. Que não conhecem Jesus. Então entra tudo. Disputa por nome, factoide, é peça teatral. Irmãos, está aqui, os discípulos ficaram com o coração pegando fogo. Por que o coração ardia? Porque Jesus explicava, interpretava as Escrituras. Hoje não é diferente. O que a gente precisa não é de ter a Bíblia, é de alguém que interprete a Bíblia para a gente. Então, dia após dia, os crentes estão quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e vai e vem, encontro, pós-encontro, e isso e aquilo. E a verdade é que falta o Espírito Santo iluminando a mente dos crentes ao interpretar as Escrituras. Acha que o Espírito Santo está vindo como fogo para sentir um tremelique? Não, irmão. A obra do Espírito Santo, João 16, 13, 14, não é que você vai sentir uma presença, um frio na espinha. Fábio, o que o Espírito Santo está fazendo? Eu vou te mostrar. Ele quer que você interprete as Escrituras com a luz que ele te dá. Por isso não vai a Bíblia sem o Espírito Santo. Não abre as Escrituras sem o Espírito Santo. João diz assim, quando vier, porém, o Espírito da... Olha, o Espírito é o da verdade. Ele vos guiará. Não é o pastor que te guia a verdade. É o Espírito Santo. Te mostra a verdade, o caminho da verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido de quem? Do Pai e do Filho. Você sabia disso? O Espírito não é a terceira pessoa da Trindade? Então o Espírito sabe tudo que o Pai pensa e tudo que o Filho de Deus pensa. Então tudo que o Pai pensa e tudo que o Filho pensa é transmitido para nós pelo Espírito Santo. Então como você vai às Escrituras sem o Espírito Santo? É impossível. E aqui João continua. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vai te anunciar. O verdadeiro intérprete das Escrituras é o Espírito Santo. Por isso que muita gente que vai para o seminário se torna THD, PhD, DD, mestre em filosofia. Quando você ouve ele falar, uns irmãos falaram para mim, quando esse cara começa a falar, eu começo a dormir. Eu sei o que vocês estão falando. Dá vontade de dormir. Sabe por quê? Pensa que foi para o seminário, estudou teologia e se esqueceu da pessoa do Espírito Santo. Não é o quanto você estuda, é o quanto o Espírito Santo te unge. Olha 1 Coríntios 2, 12 e 14, Paulo diz assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito Santo que vem de Deus, para que conheçamos a Deus. Então, tudo que Deus tem para falar, do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, vem da onde, irmãos? Do Espírito Santo. Não é o quanto você ficou estudando sobre, a interpretação das Escrituras, que eles chamam de hermenêutica. Bonito o termo, né? Hermenêutica, ciência da interpretação do texto. Não é isso? Também é. Mas você quer interpretar o texto? Dependa do Espírito Santo. Se abra para o Espírito Santo. Quando você ia a palavra, fala Espírito Santo, guia minha mente. Olha só, por que tem pessoas que não entendem a Bíblia? Paulo diz assim no versículo 14 de 1 Coríntios 2, olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque é loucura, não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente, irmão. A Bíblia é um livro, se lembra? Espiritual. Não é como você pega aí a enciclopédia britânica, você abre, toda a história inglesa. Não é isso não, irmão. Que com sua mente lógica você entende. A Bíblia é um livro, se lembra de 2 Timóteo 3,16, Paulo diz que toda a Escritura é o quê?
Eu expliquei em uma das mensagens aqui. Ela é soprada por Deus. Então, se você tem um livro que Deus soprou nele, você não pode ler o livro sem a pessoa mais linda do universo, que é o Espírito Santo. E hoje o que os crentes fazem? Só fica atrás do Espírito Santo para receber poder. Na hora de ler a Bíblia, ele não busca o Espírito Santo, ele não quer o Espírito Santo. Então a iluminação é o primeiro passo. O segundo é a comunhão com Deus. Esse livro é para quem quer ter comunhão com Deus, irmãos. A Bíblia não é um livro simplesmente para você interpretar com a iluminação do Espírito Santo para o seu bel prazer. Esse livro não é para te levar para um confronto com as pessoas, com briga, discussão, debate. Já viu o debate? Tem gente que lê esse livro, sabe para quê? Para ficar dizendo, eu sou calvinista e ele é arminiano. Eu sou dispensacionalista e ele é milenista. E fica numa luta. Doutrina é assim, é igual roupa. Você gosta de vermelho? Gosta. Você usa vermelho que eu uso preto. Acabou, irmão. Doutrina que a gente crê é doutrina. Agora, usar a Bíblia para ficar brigando? Eu vou te falar um testemunho pessoal. Depois que eu conheci as Escrituras, as verdades, há um tempo muito atrás, eu tinha uns irmãos ali no Alcântara. Eu bati tanto neles, eu bati que quando eles me viram, ele falou, Líder! Os irmãos corriam para o outro lado. Aí fugia para o outro. Aí uma vez eu falei, eu levantei a bandeirinha branca, paz. Eu queria falar, não, a gente não quer te ouvir, não. Você só veio para brigar, irmão. Que coisa horrível, né, irmãos? A gente fica orgulhoso, achando que a verdade é nossa. Não, esse livro é como o Salmo 119, 33 e 34. O salmista diz assim, ensina-me, Senhor, o caminho dos seus decretos e eu seguirei até o fim. Me dá conhecimento da sua palavra para que o meu coração cumpra os seus mandamentos. Para que é a Bíblia? Não é para brigar. É para você ter comunhão com Deus. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você ama as pessoas. Você não fica provando que é calvinista, e o outro é arminianista, e o outro é isso. Irmãos, esse livro, por isso que a gente precisa, primeiro, iluminação. Segundo, comunhão. Terceiro, vou te dizer que é uma das coisas mais urgentes para a gente, para mim que eu estou falando, é da unção do Espírito Santo. Às vezes nós só temos a iluminação, mas o Espírito Santo não nos unge. Aí, segunda, liga para fulano. Terça para cicrano. Quarta para beltrano. Tem um irmão, que eu não vou expor ele, que ele fica tanto atrás de tanta gente, que uma vez eu falei para ele assim, eu falei, irmão, quem que entrou em você depois que você creu? Efésios 1,13 diz, depois de ter nele crido, foste selado com o Espírito Santo. Quem vem morar em nós, irmãos? O Espírito Santo. Olha agora 1 João, capítulo 2, versículo 20 e 27. Não é só a iluminação e a comunhão. João diz assim, nós temos a unção do Espírito Santo. E todos nós conhecemos. Olha só o versículo 27. Quanto a vós, a unção que vocês receberam do Espírito Santo está em vocês. Não há necessidade de que alguém seja mestre para vocês, te ensine, mas a unção do Espírito Santo te ensina tudo. Irmãos, cadê o Espírito Santo na igreja? Cadê o Espírito Santo ensinando a igreja? A unção ensina tudo. Aí João diz assim, e ela é verdadeira e não é falsa. Permanece nela, como ela tem te ensinado. Meu sentimento é esse, irmãos. Que ser iluminado na comunhão com Deus é porque eu sou ungido. Se lembra? Por que unção? Porque a primeira coisa que Deus fazia no Antigo Testamento era ungir o rei. Não tinha ninguém que cuidasse do povo de Israel se não fosse ungido. Se lembra? Davi foi o quê? Ungido por Samuel.
Saul foi ungido por Samuel. Todos os profetas eram ungidos para o seu serviço ministerial. E hoje a igreja também é o quê? Ungida. Por isso que nós não temos o quê? O frasquinho. Vem aqui que nós vamos orar. Teve um irmão que chegou na minha casa e falou assim, eu trouxe um negócio. Eu falei, eu trouxe. Estou com um carro novo aí. Aí arrancou da mala um frasco de óleo. Eu falei, o que é isso aí, irmão? Vai ungir meu carro, irmão? Eu falei, irmão, você já é ungido. Você entrou no carro, o carro está o quê? Ungido. Ungido é você, não é o carro. Por isso que a gente não unge parede, não unge pessoas. Todo mundo que creu em Jesus, que o Espírito Santo iluminou, que tem comunhão com Deus, é o quê? Ungido. Entendeu? Por isso que hoje tem óleo para tudo. Passa óleo na televisão, passa óleo na cadeira, passa óleo na cabeça, passa óleo na casa. Teve um irmão que falou assim, eu estou com um frasco de óleo debaixo do travesseiro. Eu falei, rapaz, se estourar, é perda de tempo, irmão. 1 João 2, 20 e 27 diz que nós somos ungidos. Por isso que a gente abre a Bíblia, entende a Bíblia. E aqui a gente precisa, vou ser bem objetivo para os irmãos. E bem claro, de princípios espirituais para interpretar a Bíblia, além do Espírito que ilumina, nos leva à comunhão com o Pai e nos unge pelo Teu Espírito Santo, a gente precisa de princípios espirituais. Como que você pode interpretar a Bíblia? Você já se perguntou? Eu abro a Bíblia, eu estou lendo aquele cronogramazinho do ano inteiro, estou em Provérbio agora, os 365 dias de leitura da Bíblia. Início de janeiro eu vou distribuir nos grupos. Nós vamos, se quem quiser, nós vamos estudar a Bíblia toda no ano. 365 dias. Eu tenho todos eles prontos. Que a gente começamos agora, né? Mas em janeiro a gente vai começar. Vamos começar de Gênesis até Apocalipse. Estou em Provérbios, no Antigo Testamento. Já fiz o Novo todo. A grande questão é como que eu posso ler a Bíblia? Abrir a Bíblia, está o texto ali, tem o Espírito Santo me iluminando, me levando para a comunhão com Deus, a unção do Espírito Santo. Não preciso que ninguém me unja, eu vou te ungir, porque você vai entender a Bíblia. Não, irmão. Você só precisa de uma arma para interpretar a Bíblia. Não é o cara no seminário. Quantos anos você ficou no seminário? Ah, fiquei lá naquele mosteiro espiritual. 10 anos. 10 anos de hermenêutica, exegese. Não, irmão. Você quer interpretar a Bíblia? Ore ao estudar a Bíblia. Coloque o seu coração para o Senhor que inspirou as Escrituras, que te ilumina com as Escrituras, que te chama a comunhão com as Escrituras, que te unge com as Escrituras. Você precisa falar igual Davi no Salmo 119, versículo 18. Davi diz assim, abre os meus olhos para que eu entenda as maravilhas da sua palavra. Entendeu, irmão? Só que a gente vai à Bíblia assim, tipo, tem um falso pastor no Brasil chamado Caio Fábio. Ele lançou no Brasil uma modinha chamada Lendo a Bíblia de Carreirinha. Aí eu fui ver o vídeo. Ler a Bíblia? Já é difícil ler a Bíblia de carreirinha. Sabe o que é ler a Bíblia de carreirinha? É assim, no princípio que Deus dos céus e a terra estava sem forma vazia, e aí os... É coisa do diabo. Que raio de leitura da Bíblia é essa corrida? Está aqui Davi falando no Salmo 119, versículo 18. Abre os meus olhos para que eu entenda as maravilhas da sua palavra. Irmão, quando você vai à Bíblia, eu peguei um provérbio essa semana, que eu fiz do provérbio a minha oração. Então eu vou até indicar para vocês, antes de orar, primeiro leia a Bíblia. Quando você está lendo, porque Deus não fala, agora entendo o que eu vou falar, Deus não fala primeiro com você na oração. Como que Deus fala com a gente? Na palavra.
A gente pensa que primeiro a gente tem que orar, você está enganado. Pela manhã não ore primeiro, leia a Bíblia primeiro. Entendendo o coração de Deus que está na palavra, o desejo de Deus na palavra, Deus pode guiar sua oração pela palavra que você leu e até te repreender. Você tem provado isso? Tem irmão? Não, tem que orar primeiro. Eu falei, não, irmão. Você está invertendo as coisas. Primeiro não se ora, primeiro lê a Bíblia. A oração não é a boca de Deus. Mateus 4,4 diz o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda oração, não. É de toda palavra que procede. A boca de Deus está aqui, irmãos. Pela manhã, abra a boca de Deus. Quando Deus falar para você, depois você fala para Deus. Amém? Abra a boca dele e fala, abre Jesus, esse bocão grandão. Fala comigo. Só que a gente quer abrir a boca primeiro. A gente começa falando, Deus, essa manhã, estou no sofrimento, problemado. Jesus fala, vai ler a Bíblia. Abre a Bíblia. Eu quero falar com você. Eu já acordei assim, irmão. Já que eu acordei tão atribulado, eu caí de joelho. Deus, estou aqui, cheio de problemas de igreja, os irmãos. Eu senti lá no meu interior, palavra. Eu abri. Falei, meu Deus, nem tinha lido os provérbios, Senhor. Entendeu, irmãos? Antes de ler a Bíblia, ou minto, antes de orar, vamos ler as Escrituras. Para a gente entender o sentimento do autor das Escrituras. Eu não sei se você sabe. Você quer orar gostoso, bonito? Lê os Salmos, porque os Salmos quase sempre eram orações cantadas. Sabe disso? Os Salmos eram sempre fracassos de Davi, de Asaf, de Moisés. Fracassavam, pegavam a harpa, dedilhavam e faziam uma oração. A gente pensa que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é, irmãos. Ali, a tinta preta no papel branco, aquilo ali é uma canção e uma oração de Davi. Que ele não sabia, ele era jovem para conduzir o povo. Senhor, só tu és o pastor, ele está tentando conduzir o povo. Segundo, irmãos, uma coisa que é o fracasso da igreja. As pessoas acham que para interpretar a Bíblia, além da oração, não precisa da Bíblia. Você sabia disso? Pessoas acham que é abrir a Bíblia e pegar um dicionário bíblico. Não. Abrir a Bíblia e pegar uma enciclopédia bíblica. Não. Abrir a Bíblia e pegar um manual bíblico. Não, não. É aquela famosa verdade antiguíssima na história da igreja que diz que a Bíblia interpreta a Bíblia. A primeira Bíblia que eu tive não foi uma de estudo, você sabia disso? A primeira Bíblia que eu tive foi uma Bíblia chamada Bíblia Thompson, que ela tinha referência cruzada. Um versículo levava para outro, outro levava para outro. No final você entende a Bíblia toda dentro do contexto da Bíblia. É igual no dia de Pentecostes, quando o Espírito foi derramado, Pedro está lá no dia de Pentecostes, perguntaram, está todo mundo bêbado nessa hora? Pedro falou, não, vou interpretar o que está acontecendo com a Bíblia. Entendeu? Atos 2 é interpretado à luz de Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32. Pedro diz assim, o que ocorre aqui foi dito pelo profeta Joel. Pedro prega a Bíblia e interpreta o acontecimento ali naquela hora, irmãos. A gente precisa crer que esse livro é um intérprete desse livro. Amém, irmãos? Você está entendendo que esse livro interpreta esse livro? Que a gente não precisa de um gigante espiritual para sentar com a gente nos... Vai ao livro. Com o quê? Iluminação, comunhão, unção, oração. E fale, Deus do livro. Interpreta o seu livro, irmão. Eu não sei se o sentimento é esse. Mas se a Bíblia não interpretar a Bíblia, a gente não tem o que fazer.
Por isso que tem gente dizendo que tem que atualizar a Bíblia, que tem que tirar parte da Bíblia, que essa parte não está na Bíblia, que isso não é da Bíblia. Irmão, eu estou pouco me interessando se tira ou se põe, mas eu sei que o autor da Bíblia é fiel à sua palavra. Então, irmãos, o nosso estudo da Bíblia, para terminar, tem que ter 3 elementos clássicos. Todo aquele que não interpretar a Bíblia com 3 vertentes, nem senta para escutar ele. Tem 3 coisas que a igreja esqueceu que não faz mais. Ela não interpreta a Bíblia no seu contexto histórico do que ela está falando. Sabia disso? Tem pessoa que pega o texto do Antigo Testamento e quer que as mulheres pratiquem hoje. Tem nada a ver. Então a Bíblia, interpretada no seu contexto histórico, no texto como está escrito, como foi escrito inicialmente, é uma salvação para a gente, irmãos. Que tem pessoas... Grêmio Paranaguá diz que muitos cristãos confundem anão no mato com anonimato. É verdade. A pessoa pega um costume lá do Antigo Testamento, de um contexto histórico do Antigo Testamento, e quer trazer para a igreja do Novo Testamento. Não faz isso, não faz aquilo, guarda isso, não guarda aquilo, irmãos. A Bíblia foi escrita dentro de um contexto histórico. Então, quando você abrir a Bíblia, você tem que entender que tem coisas que é para aquele povo que não é para a igreja. Amém, irmãos? E tem gente aí trazendo coisas do Antigo para o Novo, embaralhando. Antigo Testamento com o Novo, mistura tudo. Por isso que tem crente virando judeu, com kippá, com aquele negócio, com a franja, filactérios. Filactérios. Não, irmãos. O contexto histórico é natural. Segundo, a gramática das Escrituras, a Bíblia, ela tem uma origem. Entenda agora bem o que eu vou falar. A Bíblia não foi escrita nessa linguagem que está na sua mão. Você sabia disso? Aí a pessoa pega lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, e acha que é aquilo ali que está escrito. A Bíblia do Antigo Testamento foi escrita em que língua? Fala para mim. Hebraico. Então tem pessoas que se esqueceram que a Bíblia tem as suas línguas originais. Então a gente não pode ficar criando interpretação para uma coisa que está ali e que é verdade, a gente fica auto-interpretando o texto da nossa maneira. Vou usar um exemplo. Gênesis 1, no original é assim, Bereshit bara Elohim. Ali está dizendo justamente isso. No princípio, criou Deus. Só que Deus é Elohim. Quando você fala Deus, você fala de uma pessoa. Só que ali o texto está no plural. Por quê? Porque Deus é uma trindade. Entendeu? Então, quando você lê aqui, Gênesis 1, você interpreta como Deus. No original é o quê? Elohim. O que é Elohim? Não é deuses. É que dentro do conteúdo da expressão hebraica, o hebraísmo, ele fala justamente de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque é a maneira que Deus agiu no Antigo Testamento. Então percebeu como a forma hebraica é linda? Você extrai verdades e você entende verdade. E o Novo Testamento foi escrito em que língua? Grego. Você sabia que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito em grego? E na história da interpretação, quando a Bíblia fala lá no princípio, né, era o verbo estava com Deus e o verbo... A gente pensa que verbo é o que a gente usa na nossa
Língua portuguesa não é isso. A palavra não é verbo, é logos. No grego, a palavra é logos. Razão, lógica. Então, quem é Jesus? Fala para mim. Interpretando no original. Arquelogos. É assim que é João 1. No princípio era o verbo. Arquelogos. Ele é o começo, o começo de tudo aquilo que veio existir através dele. É isso que o grego quer dizer. Logos é o entendimento de Deus, é o Filho. Amém, irmãos? Olha como a linguagem gramatical traz mais discernimento. Por isso que os testemunhas de Jeová pegaram a tradução Deus e colocou com D minúsculo e deturpou João 1, dizendo que Jesus é um Deus menor do que Jeová. Não. Porque o contexto ali de João 1 e o texto, se apontar para João 1,18, diz que ninguém jamais viu Deus. Aí João diz assim, mas o Deus que estava no seio do Pai foi quem o revelou. Então, olha só, Deus Pai tinha dentro dele Deus Filho. Entendeu, irmãos? E traz isso para o grego. Por isso a Bíblia tem a sua linguagem original para a interpretação dela. E a maioria dos crentes acham que é ler assim, né? Vamos dar um texto muito usado. João 10:10. É o texto mais usado, né? E ele vai dar vida e vida com abundância. Aí o cara pega vida com abundância e fala que é prosperidade material. No grego não é. Vida, no grego, é zoé. Não tem nada a ver, entendeu? Quando você pega vida abundante, você fala, comprar uma picape, comprar uma casa na praia. Se você for para o original de João capítulo 10, versículo 10, que fala vida abundante, vida é vida de Deus. Amém, irmãos? Você entendeu como a língua original da palavra muda muita coisa? Então hoje o cara vai de supetão. Ele abre a Bíblia de qualquer maneira, sem explicar a história, a gramática da Bíblia. E para terminar, muito menos o aspecto literal da Bíblia. O cara abre a Bíblia e começa a contar a história. Já viu? Você fica... Meu Deus, mas aqui tá falando de Lázaro que morreu. Jesus foi lá, ressuscitou Lázaro, estava Maria, estava Marta, Jesus chorou. Por que ele não explica o texto como está escrito, irmão? Você já viu isso? Literalidade da Bíblia é que John MacArthur diz assim, a escritura deve ser entendida no seu sentido literal, como foi escrito, natural, normal, apesar de conter figura de linguagem, símbolos que eles estão intencionados ali para transmitir, mas a verdade é sempre literal. Em verdade, toda a Bíblia fala de forma literal e devemos permitir que o que está escrito explique o que está escrito. Amém, irmão? Aí o cara pega a Bíblia. Teve um irmão que estava... É até estranho, ele estava ministrando, ele disse que ele falou, desce da árvore, Mateus! Aleluia, glória! Aí eu, Zaqueu! Ele falou, a árvore é minha, eu boto quem eu quiser. Você entendeu? Quem está na árvore é Zaqueu. Fala que é Zaqueu. É literal. E o que a igreja não faz? Ela não explica a Bíblia como está. Tem gente que pega o livro de Apocalipse, está falando de besta, falso profeta, o anticristo, a marca da besta. Irmão, o Apocalipse não é nada sobre isso. É um livro literal que fala da história da igreja,
fala de Cristo, arrebatamento da igreja. Tudo ali é literal. Amém, irmão? Aí os caras ficam cogitando, tá lá na Rússia, tem um menininho pequenininho, vai nascer 7 chifres. Para de bobagem, rapaz. Leia a Bíblia como ela é. Isso faz com que a gente não fique perdido. A Bíblia, irmãos, é como uma via única na sua interpretação. Se não tiver o aspecto histórico, gramatical e literal, começar a fugir para cá, fugir para lá, fugir para cá, fugir para lá, sabe o que vai acontecer no fim? Confusão. Confusão, debate e no fim todo mundo ferido, machucado, magoado, porque esqueceu que a Bíblia precisa ser interpretada com a iluminação do Espírito Santo, com a sua e a minha comunhão com Deus, com a unção que o Espírito Santo te deu. Vou mais longe, tendo unção, nós nem deveríamos estar aqui ouvindo ninguém. Mas a gente sabe que a era que a gente vive é braba. Essa é a pior era para ser cristão. Vou falar a verdade, eu queria ter nascido depois da igreja primitiva. Era bem mais fácil ser cristão. Tudo resolvido. Todo mundo sabia para onde ir, para onde reunir, aonde congregar, como ler as escrituras. Hoje é uma confusão. Ninguém quer a iluminação do Espírito Santo, a comunhão com Deus, a unção. Ninguém ora, irmãos. Acha porque... Teve um que falou para mim, eu estudei com fulano, com cicrano. Pouco importa, irmão. Os maiores pregadores das escrituras nunca pisaram num seminário. Spurgeon, Lloyd Jones, Campbell Morgan, D.L. Moody, nunca pisaram num seminário teológico. A obra deles não cabe nesse bairro, de tão grande que é. Então, se você orar, se você ler a Bíblia como ela é, a Bíblia interpretando a Bíblia, e você deixando o histórico das Escrituras, o contexto gramatical e literal das Escrituras, você não vai ter problema nenhum, tá aqui. É isso que eu estou falando. Entendeu? Isso é interpretar as Escrituras. Abre as Escrituras, aplicam as Escrituras e deixa que o Espírito Santo guie a igreja. Amém, irmãos? Você tem que parar de ficar dizendo o que você tem que fazer, o que você tem que fazer, irmão. A Bíblia é autossuficiente para guiar a igreja. E ninguém deveria se colocar no lugar da palavra. Entendeu? Foi isso que o eunuco aprendeu em Atos capítulo 8. Tudo que eu estou explicando aqui é o que Filipe fez com o eunuco. Abriu as escrituras, o Espírito iluminou a mente do eunuco. Levou ele à comunhão com o Deus do texto, não era a interpretação de Filipe. Quando ele leu as escrituras, quem está nas escrituras? Fala para mim. Quem está aqui? Hã? Quem, irmão? Fala. Deus, irmãos. Deus, Espírito Santo, está nesse livro. Se lembra que você falou? Não pode tirar nenhuma vírgula. Tira para você ver. E acrescenta para você ver. João diz, né, que todas as pragas, né, vão cair sobre aquele que tira ou acrescenta. Hoje eu estava ouvindo um falso irmão na televisão. Aí ele vem interpretando Gênesis, casamento, divórcio, pulou um novo casamento para guardar o grupo dele. Aí de repente ele falou assim, só quem casa as pessoas é a igreja. E se não casou na nossa igreja, o seu sexo está prostituído. Heresia. Está na televisão. Assim. Você entendeu? Quantos viram aquilo e engoliram? Tem gente que vai recasar.
Se não é naquele grupo que eu sou abençoado, então o meu casamento, que casamento é esse? Aí eu falei com a Ellen, falei, vamos trocar, que vocês caras é um falso profeta. Você é um filho do diabo. Graças a Deus, quem casa é o Estado. Amém, irmãos? Não é a igreja. Se Deus fizesse a igreja casar as pessoas, você imagina a confusão com esse tipo de igreja que tem aí. Por isso que quem legitima casamento é quem? Quem? O Estado. Imagina se a igreja tivesse autoridade de casar a gente. A igreja não casa. Você entendeu? E esse cara disse que a igreja casa e a igreja que abençoa relacionamento sexual. Meu Deus do céu. Aonde está isso na Bíblia? Casamento é antes da igreja, casamento é no Éden. Acordou, Adão acordou do sono. Quando ele olhou, quem estava do lado? Eureka! Meu Deus! Quem estava ali? Tirada do lado dele. Você entendeu, irmãos? No Gênesis 2 tinha a igreja? Não. Embora Eva seja uma figura da igreja e Adão seja uma figura de Cristo. Mas o cara disse que quem casa é a igreja. E pior ainda, ele falou quem abençoa contato sexual é a igreja. E agora? Verdade ou mentira? Mentira! Você acha que essa igreja tem autoridade de abençoar a vida conjugal? Hã? Graças a Deus que o Estado que me casou. Aleluia. Te louvamos nessa noite. Pela autoridade da sua palavra, Senhor. Porque a sua palavra está acima da igreja. Ou de qualquer pregador, qualquer mensageiro, qualquer irmão. Senhor, mas nos leva a ser fiéis à sua palavra, Senhor. Sabemos que temos carência de interpretarmos as Escrituras. Vemos que existe uma bagunça, tanto texto lido, sem contexto, sem direção, e os irmãos estão indo de mal a pior. Senhor. Mas nessa noite nós rogamos a Ti, ó Espírito Santo, levanta uma geração de homens e mulheres que dependam do Teu Espírito Santo, Senhor, para que sejam iluminados para interpretar a Tua palavra, que tenham comunhão com Deus da palavra, que sejam direcionados e movidos pela unção do Deus da palavra. Senhor. Nós não queremos depender de homens, de interpretações humanas, mas nós queremos a interpretação e da unção que vem do Teu Espírito Santo em nós. Senhor. Nos ensina a ser como os cristãos bereanos, que enquanto Paulo pregava, eles abriam as Escrituras e analisavam com as Escrituras se é de verdade o que Paulo falava. Como hoje temos urgência de crentes bereanos entre nós. Hoje todo modismo entra na sua igreja, todas as maneiras. Ninguém abre a Bíblia para perguntar ao Deus da palavra se aquilo é bíblico, Senhor. Se aquilo vem do Senhor, se aquilo é da pessoa do Teu Espírito Santo. Mas nessa noite, Espírito Santo, rogamos a Ti, Senhor, nos leva a ter uma vida de oração, para que o nosso coração contemple mais a Tua palavra. Não queremos ir à Tua palavra sem oração, nem lendo a Tua palavra, esquecermos de orar a Tua palavra, Senhor. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, continua falando conosco na Tua palavra. Não a que foi lida aqui, explicada aqui, mas aquela que o Senhor plantou lá no nosso coraçãozinho, Senhor. Aquilo que só o Senhor falou conosco e que só nós entendemos da Sua palavra. Abra a nossa boca também para falarmos mais a Sua palavra nessa noite. Queremos amar a Sua palavra, viver a Sua palavra, nos reunir para estudarmos a palavra, praticarmos a palavra, Senhor, e vivermos na palavra. Continua falando conosco amanhã. Traga os irmãos que vão vir
e nos direciona, Senhor. Que nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.